Vamos lá, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui um movimento clássico do mercado. É um movimento de 1, 2, 3, que tem qualquer paridade de moeda, qualquer ativo, criptomoeda. O mercado sempre vai fazer esses padrões. Se for numa tendência de alta, ele costuma sempre fazer topos maiores e fundos maiores. Numa tendência de baixa seria, topos menores e fundos menores. Então, a partir do princípio que estamos aqui visualizando uma tendência de alta, o mercado ele vai fazer topos maiores e fundos maiores. Ou seja, esse topo está menor do que esse, que está menor do que esse fundo está menor do que esse, consecutivamente, assim vai fazendo os movimentos do mercado. Então, o que é o BOS? Que é a primeira coisa que a gente tem que entender. BOS é uma quebra de estrutura. O mercado fez esse movimento, essa estrutura, e quando ele rompe esse topo, ele quebra essa estrutura, o que nos valida uma continuação de tendência. Então, aqui nós temos um BOS. Aqui também temos um BOS. E aqui também temos um BOS. Ou seja, o mercado sempre vai fazer BOS. É break-off structure, ou seja, quebra de estrutura. Se for agora numa tendência de venda, é a mesma coisa, deixando topos e fundos sempre maiores do anterior. Ou seja, tudo isso aqui, então, também podemos validar como BOS de estrutura. E por assim vai. O que é o choque? O choque é quando nós temos esse movimento, o mercado vem vindo, topos e fundos maiores, de repente o mercado quebra o último fundo dele. Nós chamamos isso de choque. Nós temos o BOS, aqui também tem o BOS, ou seja, sempre quebra de estrutura, o mercado ele vem quebrando os topos, e agora o último fundo foi quebrado, nos gerando um choque. O choque pode ser uma reversão de tendência, ele vinha subindo, o mercado ele vinha fazendo isso aqui, e de repente agora ele fez isso, ele rompeu. Pode nos indicar uma possível reversão de tendência, o mercado vinha subindo e agora pode ser que ele caia. Nós vamos ter aqui outras confirmações, outros padrões de velas, ou então simplesmente é só para buscar a liquidez e depois continuar o movimento para cima. Então, o que é o POI? É um indicador que a gente tem de oferta e demanda e também de gatilho de entrada. Ou seja, o POI nada mais é do que esse padrão gráfico aqui. O mercado ele vem subindo e de repente ele quebra esse fundo, depois ele volta subindo de novo e fazendo mais um BOS. Se isso acontecer, e é a junção de BOS ou choque, nós temos um POI, que pode ser aqui uma área de oferta e demanda. Como é que nós marcamos? Nós pegamos do último topo ao último fundo, toda essa estrutura, e nós marcamos como uma área de demanda, seja para compra como seja para venda. E também pode nos oferecer gatilhos de entrada. Então o mercado depois, ele pode voltar a essa zona, tá cá em cima, ainda fazendo um movimento, depois ele volta nessa zona, testa essa zona aqui agora de demanda, e depois ele pode voltar a fazer um movimento de alta. E aqui então seria um gatilho de entrada. Eu dei um sinal à noite no EURUSD, eu coloquei lá na comunidade, mesmo a gente positivo, um pouquinho positivo, depois eu fechei a operação e falei para todo mundo fechar, porque eu não estava gostando muito dos movimentos que estavam acontecendo aqui dentro. O mercado acabou deixando muito fundo duplo aqui embaixo, se tornando aqui uma área de liquidez, uma área de demanda de liquidez, que o mercado ainda poderia testar aqui embaixo, depois voltar a subir. E foi justamente o que aconteceu. Então, se vocês observarem aqui, a gente tem um POI. O mercado subiu, desceu, subiu de novo, deixando um BOS, fez o choque, que é romper esse último fundo aqui, e depois voltou a subir, quebrando o BOS cá de cima. Então, isso aqui é um POI. Não tá muito bonito, mas é um POI. Ou seja, isso daqui me dá um gatilho de entrada. Se eu tenho um gatilho de entrada, aonde que vai ser, então, a minha zona de entrada? Seria aqui, no último topo e no último fundo. Então, eu marco toda essa área e deixo o mercado desenvolver. Em algum momento, o mercado vai voltar aqui. Depois do padrão de vela aqui dentro, das confirmações, deixando o pavio inferior, que eu tô pensando em compra, vai ter que me deixar pavio inferior, uma velazinha de M1 ou M5, eu abro posições. Onde eu boto meu stop? Entre fora dessa caixa. Voltando, aonde que vai estar o meu ponto de entrada? Aqui. Se vocês observarem, foi justamente o que o mercado fez. Ele veio, testou aqui essa área, nós demos uma entrada mais ou menos aqui assim. Eu não gostei muito da maneira que o mercado estava se comportando e fechei a operação. Então a gente surfou todo esse pequeno movimento aqui, depois o mercado voltou a testar a região, e se a operação não tivesse sido fechada, nós teríamos sido estopados, que foi aquilo que eu estava vendo. O mercado estava deixando uma nova região de demanda e que o mercado depois ele podia descer para buscar liquidez aqui embaixo e voltar a subir. E foi justamente o que ele fez. Por que que eu resolvi usar esse POI como um gatilho de entrada? Se a gente agora botar no tempo gráfico maior, o EURUSD aqui em cima, ele tem uma zona muito boa de oferta, tem bastante liquidez cá em cima. O mercado em algum momento vai vir testar essa região para ver se tiver oferta, ele volta a cair. Se não tiver oferta e tiver muita força compradora, ele vai romper isso daqui e vai continuar subindo. E aqui embaixo ele
gente tinha aqui uma boa zona de demanda. Então, a gente usa o POI como gatilho de entrada dentro dessas zonas. Espera o mercado buscar a liquidez e depois deixa o mercado voltar a fazer os padrões e entra novamente. Como o mercado já buscou essa liquidez aqui embaixo e ele agora está voltando a subir, ele está começando a fazer um outro padrão aqui de POI. Observa. Subiu, desceu, subiu novamente, desceu quebrando esse fundo e jogou lá para cima. O que a gente espera agora? Nós temos então o nosso gatilho de entrada aqui e agora aguardamos aqui o comportamento da vela aqui dentro para a gente então dar uma possível entrada de compra. O desenho, para ser um POI legítimo, lembre-se, tem que estar sempre dentro de áreas de liquidez, onde o mercado já buscou essa liquidez. O melhor cenário, o mercado subiu, desceu, subiu, rompeu, subiu de novo. E depois esperamos essa zona aqui, o mercado voltar aqui e depois continuar a tendência para cima. A gente tem que ter sempre o cuidado, porque nem todo padrão se torna um POI e às vezes confunde. Olha aqui, o mercado subiu, desceu, subiu e depois rompeu. Só que se vocês afastarem, ele fez um topo duplo. Isso aqui é um topo duplo. Isso não é um POI. Para ser um POI, o mercado tem que subir, descer, subir fazendo um boss, tem que ter o boss, depois ele rompe fazendo o choque, vai para cima. E aí, sim, a gente tem toda essa nossa zona aqui, uma nossa zona de demanda no gatilho de compra. Agora a gente indo aqui no gráfico, deixar o USB, um tempo de vela de 5 minutos, a gente identificou um POI. O mercado ali, ó, desceu, clássico, boss aqui, depois o mercado fez o quê? Um choque, rompeu o último fundo e rasgou para baixo. Fica fácil, uma vez que já fez todo o movimento. Nós pegamos esse último topo e esse último fundo e vamos agora ver o comportamento da vela. Esperamos voltar dentro da nossa caixa e abrimos uma ordem de venda. O mercado já vinha numa tendência de venda e teremos pego todo esse movimento. Nosso stop fora da caixa, não precisa ser tão grande, só fora da caixa e pronto. Então, pessoal, finalizando o vídeo, às vezes o gráfico numa fase de acumulação fica lá lateral, depois ele deixa bastante oferta cá em cima e também vai deixar bastante demanda aqui embaixo. Depois que ele fica aqui numa fase de acumulação, depois ele tem uma direção que ele toma. Vem, liquida essa galera e deixa aqui uma grande zona de demanda. Então o que pode acontecer? Muitas das vezes, numa zona de demanda, que aqui a gente tem um grande risco do preço testar essa região e depois ter demanda, ter força para continuar subindo, o mercado ele faz um POI para venda. E se acontecer esse padrão dentro dessa área, não é muito bom a gente vender, porque aqui a gente corre um grande risco de o mercado ter demanda e voltar a subir. Então o que a gente faz? Esperamos o preço rasgar essa zona, testar, criar esse padrão e aí sim a gente volta vendendo. Aqui vai ser a mesma coisa. A nossa área de oferta, o mercado também pode, né? Do jeito que ele está aqui agora, esse preço, vem fazendo isso, chegar aqui e fazer. Fez o choque, subiu novamente e a gente pensa, pô, bacana, fez aqui, né? Vou meter aqui então o meu padrão de entrada, eu venho nessa puxada que ele dá aqui e agora espero o preço tocar nessa região e compro, mas está dentro de uma área de oferta. Então eles têm uma probabilidade grande do preço tocar nessa zona e descer. Então nunca é bom também a gente comprar, seguir essa estratégia de POI dentro dessas zonas. Pessoal, como eu sempre digo, a gente tem N estratégias. Nós não temos que ser bom em todas. Vocês têm que aprender, ficar bom em uma estratégia que faça sentido, estudar, replicar, se dedicar e só usar essa estratégia. Aqui na M7, o que a gente quer é mostrar para vocês várias estratégias dentro do mercado. A gente tem o ICOF, a gente tem Elliott, enfim, a gente tem várias estratégias que vão soltando aulas mais para frente e assim vocês se identificam com uma e vocês aplicam. Lógico que aqui no YouTube a gente não aprofunda muito as técnicas, a gente fala num contexto geral para que vocês tomem conhecimento, mas ficar bom, escolher uma que faça sentido e que fique bom. Pessoal, compartilha esse vídeo, clique em gostei, ajuda a divulgar o nosso canal, vamos crescer mais, levar conhecimento às pessoas, façam parte da nossa comunidade, entrem nos nossos grupos, venham conhecer o nosso Cop 3 e é isso, pessoal, vamos para cima.